Vocês preferem que eu fale assim ou com o microfone? Melhor. Eu acho que no microfone você vai forçar menos. Não, mas não forço, não. Bom, falar assim também, professor, depois você vai criar uma regra aqui. É porque eu gosto de falar com as mãos também, isso aqui me atrapalha. Mas eu queria agradecer aqui o convite do Luan, do Bruno, do Marco, e com a presença dos companheiros aqui, do Lipu, do Edson Santos e do André Ortega. E essa questão da China, maoísmo, pós-78, se confunde um pouco com a minha biografia particular, porque em 1980 foi quando eu comecei a me interessar por política, e foi aí que eu tive contato com Edson Santos, naquela época, que a gente estava no PCdoB, e eu procurei a época o PCdoB achando que era um partido maoísta, um partido pró-China. Aí foi uma grande decepção. Quando eu cheguei lá, o partido tinha dado uma guinada de 180 graus e indo para a Albânia. Eu nem sabia onde ficava a Albânia, né? Não conhecia. E estava naquele aprendizado político e tal. A obra do Mao eu achava muito mais interessante que os textos do Ender Hoxha, né? E chegou um momento que eu acabei me afastando, mas é com prazer que eu voltei nos últimos anos, né? A minha origem, né, foi a minha casa primeira, política com o PCdoB, inclusive com essa reaproximação com a China, né, do qual é um país, uma formação social que eu venho estudando já há algum tempo. Bom, e sem falar na obra do Mao. A verdade é que 70 anos da Revolução Chinesa estão bem diferentes dos 70 anos da Revolução Soviética, né? Quando chega nos anos 80 e a Revolução, a União Soviética vai comemorar seus 70 anos, está em pleno descenso, em plena crise, em plena decadência, né? Lembrando que já era na era Gorbachev, e poucos anos depois vai ter a dissolução da União Soviética. E uma crise realmente sem precedentes, pelo menos desde o pós-guerra, né, de 1945, dentro do campo da esquerda, onde vai ter toda uma extensão do neoliberalismo a partir dos anos 1990, Bretton Woods, particularmente aqui citando. Bom, a China, na verdade, em 1949, quando ela faz a sua revolução, é um verdadeiro marco na história, realmente, do século XX. É uma revolução do terceiro mundo. É a primeira vez que uma formação social do terceiro mundo tem como uma liderança um partido comunista que quer efetivar efetivamente, né, uma revolução em toda aquela estrutura da sociedade. É como eu falo, a China é antes e depois de Mao Tse-tung, né? Fazendo um paralelo com o Brasil, um país muito mais jovem, sem dúvida nenhuma. A China tem 5 mil anos, nós temos 500 anos, uma questão de temporalidade enorme. Isso aí, como digo, o Brasil se divide antes e depois de Getúlio Vargas. Toda a nossa herança, nossa estrutura foi criada a partir de Vargas, lembrando que hoje está sendo desmontada desde os últimos anos do governo Temer e o atual governo Bolsonaro. Bom, então daí esse papel central, quer dizer, para conhecer a China, é conhecer o legado do Mao Tse-tung, né? Então, a partir de 49, já se implementa, na verdade, um programa de modernização com relação à China precedente, a China pré-revolucionária. O ponto de partida disso é do texto de 1940, A Nova Democracia. Tá? Esse texto é fundamental, é a base que exatamente vai ser constituído o programa da Revolução Chinesa, tá? Implementado a partir de 49. Então, falando do Mao, a importância intelectual dele é inegável. Ele tem textos de filosofia, praticamente, sobretudo textos sobre a contradição, textos militares fundamentais, como diz um insuspeito Carl Schmitt, um intelectual conservador, que inclusive esteve na Alemanha nazista, nunca fez uma autocrítica disso, mas fez um belo texto sobre a teoria do partisano, em 1959, salvo engano, 1960, por aí, e onde ele elenca ali a importância do Mao. Eles chamam o Mao assim, o Clausewitz do século XX. Né? Ele realmente destaca a importância dos textos militares do Mao, no qual ele aplica exatamente todos os seus pressupostos, aliás, a sua teoria, na verdade, da teoria da contradição, na análise da conjuntura chinesa
né, política e militar. Seguindo isso, ele tem textos sobre transição, a exemplo desse texto que ele vai escrever dos anos 40, dos anos 50, tá? Textos sobre classes sociais, a estrutura das classes sociais na China, e também textos sobre a estrutura do Partido Comunista Chinês, tá? Inclusive as suas lutas internas. Bom, o impacto fora da China vai ser muito grande. Vários partidos comunistas dos anos 50, inclusive vai ter uma influência do PCB à época, na virada dos anos 40 para os anos 50. Eu não me lembro aonde, no Nordeste, mas o Marcos Del Roi fez um estudo sobre isso, exatamente uma certa leitura que o PCB à época tinha da Revolução Chinesa como ser aplicada aqui no Brasil, e posteriormente, como sabemos, com a cisão sino-soviética na década de 60, várias organizações vão ser constituídas na América Latina, na África, na Ásia, seja como na Europa, inspiradas exatamente no modelo maoísta, na teoria de Mao Tse-tung e como modelo a transição da Revolução Chinesa, tá? Isso sem falar numa influência intelectual forte que vai ter no seio da França, dos intelectuais franceses. Eu cito aqui a importância, né, que vai ter da obra do Mao Tse-tung, daquele conjunto de intelectuais dos anos 60 na França. Louis Althusser, por exemplo, Alain Badiou, Jacques Rancière, Jacques Bettelen, Mircea Polantzas, inclusive também o André Grossman, que hoje é um intelectual da direita conservadora, já desde os anos 70, diga-se de passagem, mas o melhor trabalho dele, chamado Discurso da Guerra, é exatamente travar um diálogo da obra do Mao Tse-tung com Clausewitz. Então, tem que destacar esse impacto intelectual que teve o Mao Tse-tung, sem falar, inclusive, também dos Estados Unidos. Lembrando aqui dos Black Panthers, Movimento Pantera Negra, partido, organização, que também buscou nas suas fontes Mao Tse-tung e outros que vão seguir essa trilha do terceiro mundo, como Francis Fanon. Tá? É importante ver essa articulação, né? Esse legado da questão da política e da violência e mal, que depois vai ter o Fanon, o John William Cook, que é um intelectual argentino, apesar do nome, que vai ser a grande referência da esquerda peronista armada na década de 70. Bom, a importância também do legado teórico que o Mao nos dá, e deu ao marxismo, que é muito ressaltado pelo Althusser, é a crítica ao reducionismo econômico. Né? É buscar exatamente uma pluralidade de causas e contradições em uma formação social complexa como a China. Não pode ser tudo redutível à contradição capital-trabalho, onde tudo emana dessa contradição. Não, é pensar que há conjuntos de contradições articuladas, que em última instância, obviamente, uma vai sobredeterminar as outras. Sobretudo a relação entre as relações de produção e forças produtivas, a questão da luta de classes. Tá? Mas há contradições que não se originam nela, isso que é importante dizer. Tem causalidades próprias, né? Como o Mao destaca muito bem, e depois essa escola francesa, marxista, vai trabalhar e vai aprofundar. Bom, então, voltando a 1949, tá? O projeto, né, do Mao e do Partido Comunista Chinês, é importante dizer isso, era o desenvolvimento das forças produtivas aqui no país. Está presente isso no texto sobre o governo de coalizão de 1945, sobre a ditadura democrática popular de 1949. Então era ênfase nas forças produtivas. A descontinuidade que vai ter em relação às forças produtivas é em 1957, quando começa também a haver uma luta interna dentro do partido. E o Mao vai escrever um texto muito interessante, tá? Da justa solução das contradições do seio do povo. Tá? E aí ele dá uma guinada de 180 graus. Ao invés do primário das forças produtivas, ele verte para as relações de produção. Ou seja, a questão determinante aí, predominante, é a luta política e ideológica no conjunto da sociedade, dentro do partido, dentro do Estado. Bom, interessante também, e temos que ressaltar isso, né, que o Mao, né, nos textos dele, sempre foi contra qualquer leitura dogmática. Né? Ele sempre está fazendo uma crítica tanto ao esquerdismo, né, que dá um salto para frente no sentido de não ter uma análise realista da conjuntura, como também os desvios de direito. Olha, o partido é grande, então tem várias contradições internas e várias correntes internas. E é interessante, porque ele abre espaço para pensar o marxismo
de uma forma criativa, uma forma que não seja dogmática, não haja uma aplicação mecânica do marxismo. E isso vai ser muito importante, essa influência desse legado do mal, nos marxistas franceses, do qual eu tenho uma identidade, com o Althusser, por exemplo, né? O marxismo é uma problemática aberta, não é um pensamento fechado. Então, novas questões aparecem e você tem que formular novos conceitos para responder essas novas questões, esses novos problemas. Então, seguindo em diante, com essas mudanças de 1957, vai ter o grande salto à frente, que era uma forma de modernização da China, mas teve problemas no seu desempenho. Temos nesse intervalo aí a campanha da educação, e aí vamos chegar à Revolução Cultural Chinesa, né? A Revolução Cultural Chinesa, em primeiro lugar, ela reflete também um conflito interno dentro do Partido Comunista Chinês, né? Da sua ala esquerda e da sua ala dita de direita. Vamos dizer, essa ala dita de direita estaria representada pelo Deng Xiaoping e o Li Shaoqi, né? E enquanto à esquerda, o grupo de Xangai, né? Particularmente representado pela Jiang Zemin, que foi a ex-esposa do Mao Tse-tung, tá? Então havia um conflito interno e os princípios da Revolução Cultural, que são bem analisados pelo Alain Badiou e pelo Márcio Vilarinho Naves aqui no Brasil, são interessantes na questão de uma democracia de base, uma crítica à burocracia, etc, etc. Acentuar o controle da politização da classe trabalhadora, ou seja, em termos de princípios abstratos, estão ok. A questão é que talvez a contexto, né, e a gente talvez tenha que entender o contexto da década de 60, né? O contexto da década de 60 está povoado de esperanças, de transformação, é a guerra do Vietnã, é a recém-revolução cubana, várias experiências que estão acontecendo no campo artístico do Ocidente, né? Cinema novo, você vai ter também depois a Revolta Estudantil de 68, sem falar também da Revolução Argelina, ou seja, era a hora e a vez do terceiro mundo, era a hora e a vez da rebeldia. E acho que a Revolução Cultural Chinesa, nos seus 2 anos iniciais, até 68, representava isso. Entretanto, começa também a haver problemas. As Guardas Vermelhas e o Exército Popular de Libertação, que inclusive vai criar um livrinho vermelho do mal, transformando o pensamento do mal num dogma, na verdade, você não lê o mal, você lê trechos do mal, é uma outra coisa. Começa a haver também um problema, minar a legitimidade do Partido Comunista, né? Até entre os 16 pontos tem um ponto lá que mostra que o Partido Comunista é importante. De qualquer maneira, as Guardas Vermelhas, como o Exército Popular de Libertação, começam a minar essa legitimidade. E é importante, inclusive, o encontro que vai ter o Mao Tse-tung em 68 com as lideranças da Guarda Vermelha. Já porque as próprias Guardas Vermelhas estavam lutando entre si, estavam praticamente criando uma guerra civil dentro da China. E isso era problemático. Quem puder ler, estava presente na revista Leste Vermelho, mas ela está fora do ar. Desde que começou esse governo, ela foi retirada do ar. Mas eu já falei com a responsável, vai voltar em breve. Mas são 30, 40 páginas e o Mao mostra uma habilidade política para convencer aquela juventude das Guardas Vermelhas que estão indo muito adiante, estão dando muitos saltos à frente com um determinado radicalismo que está, na verdade, quebrando a governabilidade chinesa. Tá? Eu indico esse texto para vocês. Mas, a partir daí, que o partido volta a ter força, o conflito ainda permanece, tá? Sobretudo com esse grupo de Xangai. Então você tem como, digamos, interlocutores Chun Enlai, com esse grupo mais moderado, digamos assim, e o Mao com esse grupo mais à esquerda, né? É importante dizer que, inclusive, algumas críticas do campo da esquerda chinesa, tá? Que eu tenho um livro sobre a Gangue dos Quatro, né? The Gang of Four, exatamente fala, olha, a questão das relações de produção é importante, mas a forma como o grupo de Xangai encaminhava era pleiteado de radicalismos e dogmatismo, que empobrecia, na verdade, a discussão do marxismo. Então tem esse período, né, que inclusive a China, o governo chinês, o Partido Comunista Chinês, começam a dar um sinal de habilidade, de pragmatismo, como o reatamento com os Estados Unidos. E também a criação de uma política trimundista,
a China como um ator importante no centro do terceiro mundo, né? E ao mesmo tempo se afastando dos conflitos internos das outras formações sociais, tá? É um verdadeiro recuo estratégico que a China começa a fazer na década de 70, que isso vai ser fundamental para o seu futuro, tá? Então, continuando aí, não está acabando não, né? Então, tem mais aí? Peraí. Então, nesse momento que eu falei para vocês que é uma domesticação, tá, da Revolução Cultural Chinesa, tem a queda do Libiao, né, que não está muito bem explicado até hoje para nós, e esse próprio grupo de Xangai vai estigmatizar bastante o Libiao, quer dizer, o aliado de ontem se torna também o inimigo de hoje. Então, quer dizer, está problemática, há uma crise realmente dentro da China. Isso vai sanar em final de 76. Primeiro vai ter a morte de Xu Enlai no início de 76 e depois com a morte do Mao. Nesse período de tempo, Deng Xiaoping ele volta a participar do governo, mas em 76, depois da morte do Xu Enlai, ele é preso, ele é detido, mas volta depois na virada de 76 para 77, exatamente com a liquidação do grupo de Xangai, chamado popularmente Bando dos Quatro, a Gangue dos Quatro. Essa reviravolta vai ser muito importante, porque isso vai culminar na terceira plenária de 1978, tá? Onde vai começar, como eu disse aqui o Luan, as 4 modernizações, que na verdade as 4 modernizações foram criadas, na verdade, estimuladas pelo Xu Enlai indivíduo, tá? Bom, aí essa reviravolta de novo vai colocar como ênfase as forças produtivas. É interessante que essa dicotomia bateu com muita força no Partido Comunista Chinês e como também em vários partidos comunistas. Na verdade, é um problema que não é solucionado pelo Marx. Em vários textos do Marx, ele dá a preferência primária das forças produtivas. Eu cito aqui a ideologia alemã, o Manifesto Comunista e o prefácio de 1859, da Introdução Crítica à Economia Política. Em outras passagens, ele dá preferência, dá primário às relações de produção. Ou seja, é uma luta intestina dentro dos partidos comunistas de um problema que nem Marx nem Engels resolveram. Na verdade, deixaram para nós resolver. Mas dentro da capacidade da estratégia chinesa, foi fundamental. O Deng tem um papel fundamental nisso. Ele tem uma antevisão da crise que vai ter na década de 80 das formações sociais do leste europeu, né? Fora a crise do marxismo no Ocidente, o esvaziamento cada vez maior dos partidos comunistas. Essa estratégia de recuo e levar, ou seja, a prosperidade, o crescimento, né, tecnológico, científico, industrial, da agricultura e da modernização do exército chinês foi fundamental para a sua sustentação. Lembre-se que depois, no segundo semestre de 89, vai ter problemas, abalos econômicos na China, tá? E vai ter aquele ano fatídico de 1989. A única coisa boa que eu me lembro de 89 foi o Botafogo ser campeão. E o resto foi um ano desastroso aquilo ali, né? Inclusive com a vitória do Collor, que tivemos aqui em 89. Foi a crise, na verdade, inclusive dos partidos de esquerda, como um todo. Então, com essa ênfase, né, se preparou, a China criou gordura, criou exatamente, com a sua habilidade estratégica, a sobrevivência que vai ter nos anos 90, com a emergência do neoliberalismo com muita força. Tá? Então estamos aí num momento da emergência do Jiang Zemin, que é importante a presença desse quadro, né, que era do Partido Comunista Chinês, que ele também vai elencar o seguinte: além da tríade, que é Marx, Engels e Lenin, e o pensamento Mao Tse-tung, não se confunda o pensamento Mao Tse-tung com o maoísmo das organizações terceiro-mundistas, né? Então, com o seu conjunto da sua obra. É muito mais uma diretriz do Partido Comunista, tá? Em torno desse legado do Mao, como eles falam, que não é acabado, não é uma teoria acabada, ela sempre está em franca renovação, né? Mas, além do Mao, a inserção da figura do Deng Xiaoping, né? Exatamente como legado que ele vai deixar para o conjunto do Partido Comunista dos anos que vão seguir, né? Então, para não me perder aqui, só para fechar agora, estou chegando aqui já, tá? Tive que apressar um pouco a minha fala, e só para uma observação, essa centralidade das forças produtivas, né,
na verdade também responde uma questão que o Engels coloca numa carta Bloch. Ele fala, o mundo social tem várias determinações, cultura, religião, política, mas a determinação de última instância é o econômico, dentro do maior modo de produção capitalista. Ou seja, tem várias contradições, várias determinações, mas o que rege em última instância, o que leva a muitas crises de formações sociais, inclusive a nossa, a partir de 2013, quando há uma crise, começa a crise econômica a aparecer, né? É a determinação em última instância, tá? Do econômico. Então, voltando aqui, eu tenho que citar o Domênico Losurdo, que numa habilidade muito interessante dele, nos textos que ele nos deixou, ele fala que é um absurdo pensar que a China hoje é plenamente capitalista. Na verdade, como qualquer transição, isso o próprio Marx fala com a velha Zaza Lukács, no século XIX, quando a Revolução Russa acontecer, vai ter convivência de socialismo, com elementos de feudalismo e com socialismo. Eu vejo a China hoje como uma neve de longa duração, concordo com essa afirmativa aí do Losurdo, né? Na qual se convive várias formas de propriedade, tá? Embora em última instância regidas, determinadas pelo Partido Comunista Chinês, onde há uma expropriação política da burguesia, mas não uma expropriação econômica dela. E mais, fazer com que a burguesia chinesa tenha um teor nacionalista e não entreguista, visa exatamente o crescimento da formação social chinesa como um todo, não como burguesias tupiniquins que a gente conhece aqui, e muito bem na nossa história aqui nesse país, tá? Então, para terminar aqui, eu acho que estamos terminando, o Lipu pode nos falar, essa primeira fase aí do socialismo que está presente, né, na China, quais são os próximos caminhos. Eu estava lendo os relatórios, né, do último congresso do Partido Comunista Chinês, a ênfase que eles estão dando na discussão do marxismo, de retomar de novo essa discussão no seio conjunto da população. Eu acho que hoje sim, podemos pensar de novo, e com uma outra forma, obviamente, de novo repensar uma revolução cultural na China, né, para que exatamente flua cada vez mais esse debate e a importância do marxismo, do pensamento marxista, do pensamento crítico, sobretudo, né, em relação ao avanço ao neoconservadorismo, ao neoliberalismo, né, que hoje tem contaminado parte aí da população mundial. Inclusive, estamos vendo uma reação da direita na Europa e no continente americano, né. Mas eu acho que se o Partido Comunista Chinês caminhar nessa direção, como está sendo, né, pode ser, na verdade, o nosso modelo, o nosso paradigma, né? Não que a gente vá aplicar mecanicamente a experiência chinesa, longe disso, mas é a nossa referência, exatamente, de transformação do conjunto da sociedade, que é socialismo ou barbárie nos próximos anos. É isso que a gente está presenciando cada vez mais. Muito obrigado.